Vamos lá, irmãos. Hoje estamos retomando a nossa série Enviados a Pregar o Evangelho. Essa série de exposição do livro de Atos, Enviados, é uma série onde nós estamos percorrendo todo o livro de Atos dos Apóstolos, procurando entender esta missão que Deus deu à sua igreja e como o livro de Atos dos Apóstolos nos instrui, nos ensina e também nos desafia, a fim de que nós possamos cumprir esse mandato que Deus nos deu como seu povo. Hoje nós já chegamos ao 27º sermão. Estaremos expondo hoje o capítulo 10, versos 1 até o verso 8 de Atos dos Apóstolos. Portanto, abra sua Bíblia comigo aí, em Atos 10, versos 1 a 8. Aqui no capítulo 10, nós temos então o início do direcionamento da igreja para pregar de forma clara, esse direcionamento, para pregar o Evangelho aos gentios, aqueles que não conheciam a Deus, que não tinham a tradição de ouvir a palavra de Deus. Vemos a igreja sendo enviada a outras cidades. O próprio Deus enviará Pedro a pregar o evangelho na cidade de Cesareia. E aí, à luz disso, eu queria que você lesse comigo, então, o capítulo 10, versos 1 a 8 de Atos dos Apóstolos, e mantenha-se, então, depois sua Bíblia aberta nesse trecho, pois esse é o trecho que nós exporemos hoje, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim. Todos encontraram Atos 10, versos 1 a 8? Estão com suas Bíblias abertas? Todo mundo aí? Alguém quer que espere? Todos achamos, né? A palavra de Deus nos diz assim. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos, um soldado piedoso entre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bem, enviou-os a Jope. Nós saímos da cidade de Jope, o último episódio que nós vimos, expondo aqui Atos dos Apóstolos, e somos dirigidos no início do capítulo 10 a uma cidade chamada Cesareia. Nós vimos que Pedro havia ido a Lida, de Lida os discípulos o chamaram a Jope, em Jope ele havia ressuscitado a Dorcas, Jope ficava a mais ou menos 20 quilômetros de Lida, e dali onde ele está, nossos olhares são dirigidos a Cesareia. E que cidade é esta cidade de Cesareia? É importante nós entendermos o que está acontecendo aqui. Ouvimos falar no início do capítulo 10, primeiro de uma coisa controvertida, um centurião piedoso. Isso não era uma coisa muito comum. Centuriões eram soldados romanos, mais especificamente oficiais romanos. E oficiais romanos não tendiam a serem piedosos. E vemos na cidade de Cesareia um acontecimento, uma visão. Lucas dirige o nosso olhar para uma cidade completamente pagã. Cesareia era uma cidade pagã. Dirige os nossos olhares para um homem que deveria ser também um pagão de vida torpe, de vida torta, mas ao invés disso é um homem piedoso. É exatamente por isso que eu quero falar hoje sobre a piedade inesperada, mas também insuficiente. Talvez você tenha encontrado-se na sua vida, na sua jornada de fé, com pessoas que, de repente, trabalhem com você, pessoas que, de repente, vão à igreja, estão perto de você, pessoas que nós achamos religiosas em suas religiões, que são pessoas piedosas, e talvez até inesperadamente piedosas, Não sei se você trabalha, de repente, no círculo, onde haja, a maioria das pessoas sejam ímpias e tenham condutas vulgares, e contra a palavra de Deus. Mas, de repente, a gente encontra, num circuito de pessoas ímpias, algumas pessoas piedosas. Contudo, essa piedade sempre será
insuficiente. E é também para isso que o livro de Atos quer que nós olhemos hoje. Para a piedade inesperada, piedade insuficiente. Ok? Então, atentemos para esse episódio e para que nós entendamos um pouco mais de tudo isso, olhemos aqui desde o verso 1. A palavra nos diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Não é qualquer cidade, é Cesareia de Filipe. Essa cidade foi edificada por Herodes, também conhecido como Grande, né? O primeiro dos Herodes. E essa cidade ela é construída em honra a César, por isso o nome é Cesareia, a cidade de César. É uma cidade que fica ali, nós falamos de Jope ou Jafa, né, na semana passada. Ela fica ali uns 50, 60 quilômetros acima de Jope. É uma cidade portuária, portanto, uma cidade litorânea também, tal qual Jope. Essa cidade, diferente das demais cidades que existiam ali nas regiões judaicas, né, e nós sabemos Judeia é uma região judaica, Samaria é uma região judaica, Galileia é uma região judaica. Diferente das demais cidades, essa cidade ela tinha uma constituição muito parecida com uma cidade romana. Quando Herodes edifica aquela cidade em homenagem a César, ele edifica ela com tudo que uma cidade romana tinha. Templos a deuses. Aquela cidade tinha um teatro para mais ou menos 4.000 pessoas, uma cidade que tinha uma infraestrutura impressionante. E tinha um porto gigante. A maioria dos habitantes daquela cidade eram romanos. E especialmente existia naquela cidade um centro de forças militares. Aquela cidade, ela abrigava, de modo fixo, guarnições romanas. Ela tinha uma unidade de cavalaria e 5 cortes, ou 5 regimentos. O que era uma corte, pastor? Uma corte era a junção de 500 soldados. Então, uma corte tinha 500 soldados. Dentre aqueles 500 soldados, você tinha 5 oficiais para conduzir aqueles soldados. E aquelas cortes ficavam fixas ali para que a cidade pudesse ser um centro militar estratégico. Sempre que havia a possibilidade de qualquer conflito na região da Judéia, era ali de Samaria que saíam soldados. É claro, também em Jerusalém nós tínhamos uma corte, 500 soldados. Mas a principal, digamos assim, o principal centro militar daquela região da Judéia, de onde Roma enviava sua força, era exatamente a cidade de Cesareia. E por isso mesmo, essa cidade tinha muitos soldados. Soldados, eu queria que você entendesse um pouco a vida dos soldados, né? O soldado romano, ele tinha por hábito sempre ser enviado de um lugar a outro, a fim de atender às necessidades militares de Roma. Ora, Roma precisava empregar força em um lugar, ora, Roma precisava empregar força em outro lugar. Então, de um modo comum, os soldados não eram casados, não tinham família. E que soldados sem família, imagina, né? Os camaradas sem família, com suas necessidades sexuais, eles tinham uma vida louca, o soldado tinha uma vida louca, o soldado romano, tá? Muitas vezes, inclusive em incursões militares, eles tendiam não apenas a roubar, mas a estuprar as mulheres daquelas cidades das quais eles estavam fazendo incursões, tá bom? Então imagine uma cidade cheia de soldados, uma cidade portuária, uma cidade com templos pagãos, onde se podia oferecer culto aos falsos deuses romanos. Não era uma cidade onde se deveria esperar piedade, muito menos ainda de um oficial romano, um centurião. Centurião, pelo nome você pode deduzir, ele era alguém, um oficial que cuidava, que regia, que coordenava uma centúria de soldados, ou seja, 100 soldados, tá? E também era comum aos centuriões não serem casados, não terem família, serem homens que tinham diversas concubinas, tal qual os soldados. Há um detalhe importante: o soldado não podia casar, tá? Se ele era soldado, né, vinculado a Roma, um cidadão romano, ele não podia casar, ele era obrigado a não casar-se. Então era comum que ele mantivesse, nas cidades onde ele passava algum tempo, óbvio, relações com prostitutas, e às vezes, quando ele passava um pouco mais de tempo naquelas cidades, ele tinha relações com concubinas, tá? Então eles se uniam a 2, 3, 4 concubinas, enfim, o quanto pudessem pagar, né? O soldado ganhava bem aquele tempo, tá bom? Um centurião, então, ganhava melhor ainda. O centurião ganhava
15 vezes o salário de um soldado. É dinheiro, hein? Imaginem que o soldado ganhava 6 mil reais por mês. 15 vezes, isso dá quanto? 90 mil reais. Está bom para você? Esse salário? Esse era o salário de um centurião. Tá? Mas esse é o contexto que nós temos. Uma cidade que, embora dentro de Samaria, era uma cidade pagã, mais da metade da população era de fato romana. Os judeus que viviam ali, eu diria, sob uma condição de muita dificuldade, né? Só viviam ali porque, às vezes, precisavam do trabalho no porto, enfim. Mas para o judeu era muito difícil viver numa cidade pagã, como aquela cidade era, tá? E Calvino, inclusive, conta, nós vemos aqui no verso de número 2, que ele era um centurião, no verso 1, do regimento conhecido como italiano. Regimento, lembre-se que eu disse que ali havia 5 regimentos, né? De 500 soldados cada. E, geralmente, os regimentos, eles eram nomeados pela cidade de origem dos soldados. E os italianos, eles tinham má fama, irmãos. Os italianos, os homens que vinham da região da Itália. Eles tinham a fama de serem pessoas terríveis. Calvino chega a comentar o seguinte: naquela época, os italianos, quando eram levados para as províncias para viver na guerra, corriam de um lado para o outro como lobos famintos para obter alguma presa. Na maior parte, eles não tinham mais religião do que animais. Tinham tanto cuidado com a inocência quanto assassinos. Os italianos eram conhecidos por não ter mais religiões que animais e por terem tal inocência como assassinos. Bom, é claro que, embora Calvino esteja carregando na tinta, você deve se lembrar de João Batista. Lembra de João Batista? Se dirigindo a soldados, dizendo aos soldados que eles deviam se contentar com os soldos. Por que se contentar com os soldos? Por que se contentar com os salários? Porque os soldados extorquiam, tá? Eles tinham a espada na mão, então eles extorquiam, eles roubavam, ok? Eles estupravam, eram pessoas perversas. E isso mostra, sim, que o contexto em que ouvimos falar de um homem, então, piedoso. Agora, olhemos especificamente para esse homem, né? Esse homem nasce na Itália. Esse homem vem a se tornar, então, um soldado. Muito provavelmente, ele foi um soldado de carreira, geralmente ali com 20 anos de carreira, aproximadamente 20 a 25 anos. Podia ser que um soldado viesse a se tornar um centurião, um oficial. Esse homem havia certamente viajado por muitos lugares, especialmente como centurião. O centurião não passava mais que 2 anos em uma cidade. E em algum momento, esse homem, esse pagão, veio a ter contato com a fé judaica. Em algum momento, esse homem ouviu algum judeu em alguma sinagoga falando sobre Deus que criou os céus e a terra. Em algum momento, esse homem percebeu sua condição de bárbaro, de pagão, de pecador, um adorador de diversos e falsos deuses. Em algum momento, esse homem ouviu a Escritura, e a Escritura o constrangeu a tornar-se um homem piedoso, um homem temente a Deus. Observe o que diz aqui o verso de número 2. O verso 2 diz assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Isso aqui é significativo, irmãos, especialmente diante desse contexto que acabei de lhes dizer. Imagine você, não é duro ser cristão, já tendo nascido na fé, no meio de pessoas ímpias, não é difícil? Imagine um pagão, um homem de uma vida torpe, torta, depois vir a conhecer quem é o Deus dos céus e converter todo o seu comportamento diante dos soldados, muito provavelmente os quais já haviam visto sua conduta ímpia diversas vezes. E o texto bíblico diz que não apenas ele era um homem piedoso, mas diz que ele era um homem temente a Deus. Essa era uma expressão utilizada naquele tempo para falar de gentios que haviam ouvido a pregação judaica e haviam crido no Deus dos judeus, o Deus que criou os céus e a terra, que haviam tido contato com a Escritura, e que ainda não haviam se circuncidado, não haviam se tornado prosélitos, convertidos completamente ao judaísmo, mas que já oravam ao Deus dos céus, que já
temiam ao Deus dos céus, que frequentavam as sinagogas. Essa era a conduta deste homem, e não apenas dele, mas de toda a sua família. E esse homem, o texto bíblico nos fala de alguém que orava a Deus continuamente. Ele tinha uma piedade tal que já se exercitava na conduta da oração. E uma coisa importante, seu bolso já era convertido, né? Ele dava esmolas. Aí há uma piedade verdadeira, irmãos. Quando você vê o bolso de um homem convertido, você geralmente identifica que ali há de fato piedade. Geralmente esse é o último lugar da alma do homem a ser convertido, né? Seu bolso. Mas no caso desse homem aqui não, seu bolso já estava temente e piedoso a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo, e essa expressão provavelmente dirige-se, faz menção dos judeus na cidade de Cesareia, né? Bem, olhe para esse homem. Esse é um homem que saiu de um meio pagão. Esse é um homem que muito provavelmente viveu uma vida bastante torta pela sua jornada de vida, e que, em algum momento, no seu trânsito, né, no meio do Império Romano, ele encontrou-se com homens que temiam a Deus, e não era incomum encontrar judeus, no Império Romano. Chega-se a fazer algumas contas de que aproximadamente de 15% a 20% da população do Império Romano era judia, embora não vivesse em Jerusalém. Havia sinagogas judaicas em todas as cidades do Império Romano, em praticamente todas. E então, em algum momento, esse homem ouviu falar de Deus, temeu a Deus e procurou começar a viver uma vida e uma conduta correta diante de Deus, orando, entregando seus recursos, né, a quem ele podia fazer bem, certamente também na sinagoga em que ele frequentava como homem temente a Deus. Esse era um homem que vivia uma vida de piedade de fato, não se importando com os seus soldados ou com o que os outros romanos poderiam pensar ou dizer dele. Ele temia a Deus, orava a Deus, certamente frequentava a sinagoga e era um homem de uma vida piedosa. Estão comigo? Aí eu pergunto, será que era alguém aprovado por Deus, já salvo por suas obras, cuja piedade já contrabalanceara seus pecados anteriores? Será que era alguém religioso bastante para ser aceito por Deus? Será? Quando nós olhamos para um homem com uma conduta dessa, talvez nós olhemos para nós mesmos e digamos, rapaz, nem eu tenho uma conduta dessa, né? Eu às vezes vacilo aqui e acolá, quando algum colega de trabalho pergunta se eu sou cristão, eu gaguejo, né? Tenho vergonha de orar e as pessoas saberem que eu oro. Tenho preguiça de orar. Eu até hoje não aprendi a ser generoso com os meus recursos financeiros. Provavelmente, pastor, esse homem aqui, se ele não for aprovado por Deus, quem será, né? Bem, muito embora aquele homem tivesse, sim, de fato, uma conduta piedosa, apontada pela Escritura, essa pergunta tem uma resposta negativa. Ele era um homem cujas boas obras contrabalancearam os seus pecados anteriores? Como ele conseguiu viver piedosamente, fez que se apagasse o seu pecado? A balança da justiça, né, os bons atos e os maus atos, já estavam contrabalanceados a ponto de ele ser achado justo diante de Deus? Você está olhando pela perspectiva errada, tá? Você está olhando pela perspectiva errada. Bom, falaremos um pouco mais sobre isso aqui à frente. Mas olhe bem o que acontece nos versos 3 e 4. No verso 3 e verso 4, nos dizem que, leiamos aqui, a palavra de Deus nos diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, hora do sacrifício no templo, tá? Que era certamente uma hora em que os piedosos estavam orando, era também certamente uma hora em que ele estava orando. O judeu piedoso, ele tinha o hábito de orar todos os dias, também às 3 horas da tarde, em qualquer lugar do mundo que ele estivesse, por ser a hora do sacrifício do templo. Numa hora, então, às 3 horas da tarde, o que acontece? Ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O que nós vemos aqui? Nós vemos que talvez esse homem até se sentisse confortável em sua piedade, não é verdade?
quando nós começamos a conseguir viver uma vida que nós entendemos adequada à palavra de Deus, uma vida que glorifica a Deus, nós começamos a nos sentir bem, né? Nos sentir bem, é bom viver uma vida que agrada a Deus. Às vezes, inclusive, alguns começam a viver uma vida piedosa e não apenas se sentem bem, mas se sentem até mesmo superiores aos demais, não é? Esse é um risco da religião. A religião leva os homens a entenderem que, porque eles estão fazendo boas obras, né? Vivendo uma vida piedosa, talvez eles já comecem a acharem-se superiores aos demais com os quais eles convivem. Não é o caso desse homem, nós não vemos isto a respeito dele nesse texto. Mas uma coisa acontece quando ele ouve a voz do anjo: temor. E sim, muitas vezes nós nos olhamos uns aos outros aqui e nos comparamos na medida em que nós temos, da nossa conduta de vida. E às vezes nós olhamos para alguém e pensamos: puxa, que pessoa piedosa, que vida justa, né? Que pessoa íntegra, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem liberalidade com seus recursos, ela usa esses recursos para as obras do reino de Deus, para abençoar outras pessoas. Que pessoa generosa, né? E nós olhamos para as pessoas que nos cercam e fazemos lá a nossa medida, a nossa medição. Essa pessoa de repente tem a nota 2, essa pessoa é uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa que não tem piedade, né? Mas tem pessoas que têm a nota 6, 7, já é uma pessoa que está ali num determinado caminho e tal. E tem pessoas que são extraordinárias, 8,5, 9, 9,5, né? Quem sabe até 10. Mas até mesmo aqueles que, olhando nós a olho nu, demos uma nota 10, estes, quando se apresentam diante de Deus, e aqui não é nem Deus que se apresenta a esse homem, quem se apresenta a esse homem é um anjo de Deus. O que acontece com ele? Temor. Esse homem se vê agora não apenas como um piedoso entre a população da sua cidade perversa, mas ele se vê um piedoso diante de um anjo de Deus. E é lógico que a única coisa que pode lhe sobrevir é o quê? Temor. O anjo emprega no coração desse homem medo. E o anjo faz o homem lembrar-se que ele não será julgado por homens, mas ele será julgado por Deus. O anjo faz ele lembrar que ele é pecador, muito embora esteja vivendo uma vida piedosa. O anjo lhe faz lembrar que nem mesmo os anjos ousam olhar diante de Deus face a face com os olhos descobertos. É o que nós temos no capítulo 6 de Isaías. Um anjo cobrindo as faces para não olhar Deus face a face. Esse homem teme. Bom, isso nos mostra que, de fato, começa a nos mostrar que, de fato, nenhum homem, pela sua própria piedade, tem o direito de apresentar-se diante de Deus. Nenhum homem, pela sua própria piedade, pode contrabalancear seus pecados com a sua justiça, de tal modo que a sua justiça pese mais que seus pecados. Bom, mas, assustado, o anjo quis dizer uma palavra a ele que lhe deixasse, que desarmasse o seu medo. E o anjo dirige-se a ele então, e nós vemos aqui no verso de número 4, a palavra de Deus dizendo o seguinte: o anjo respondeu: suas ofertas e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O anjo está dizendo para ele: não se apavore. Eu sei que você não pode se apresentar nem diante de mim, nem diante de Deus. Mas saiba de uma coisa: embora imperfeita, sua oferta, sua piedade, suas orações subiram diante de Deus. Isso aqui é importante atentarmos. Preste bastante atenção. A vida de cada um dos homens está patente diante de Deus, e Deus vê cada uma das condutas de todos os homens. Entende? Deus vê o coração que o ignora, que o despreza, julgando tudo nessa vida mais importante, mas também Deus vê um coração que percebe que precisa de Deus e começa a buscá-lo, mesmo sem saber exatamente como fazê-lo, tá? Há um Deus no céu que sonda os corações, há um Deus no céu que vê. Deus vê a piedade verdadeira de homens que talvez ainda não tenham descoberto a salvação em Cristo,
mas que já começaram uma jornada de piedade. Já começaram a perceber que sua vida e a sua conduta estão tortas. Já começaram a discernir que um dia eles se apresentarão diante de Deus. E por isso já começaram a posicionar suas vidas. Quem sabe iniciando a oração. Quem sabe a oração seja muito simples. Seja uma oração muito pequena, mas feita todos os dias, pedindo a Deus que lhe dê salvação. A minha vida de oração, por exemplo, começou assim. Comecei a ler a Bíblia, não sabia exatamente o que a Bíblia estava dizendo tudo sobre mim, mas já sabia que tinha muita coisa errada, né, na minha vida. E eu não sabia orar. A única coisa que eu orava à noite era: Deus, não me deixa morrer sem salvação. Era essa a minha oração: Deus, não me deixa morrer sem salvação. 7 palavras era a minha oração. Só isso. Não sabia orar mais nada. E este homem não. Esse homem já tinha uma outra jornada, uma jornada de piedade muito mais avançada. Mas o que quero que você entenda é o seguinte: Deus vê o coração dos homens. Ele os conhece cada um. Ele conhece, sim, aqueles que o têm rejeitado, aqueles a quem ele tem chamado e não lhe têm ouvido. Mas as orações daqueles que já se têm apresentado diante dele, muitas vezes sem nem saber articular essas orações, ele as tem em memória, estão escritas diante dele. Deus conhece as pessoas que ele próprio já tem atraído a si e que talvez ainda não estejam rendidas a Cristo, mas já tem uma memória diante de Deus pela sua vida. Certo, irmãos? Dá para entender isso? Deus vê. Eu queria que você olhasse para as pessoas que estão perto de você, quem sabe até para você mesmo. E talvez você esteja numa jornada de início da fé. E você pergunta: mas será que Deus está vendo? Será que é por aqui que eu devo ir? Se você estiver de fato buscando a Deus mesmo, o Senhor lhe dará o caminho. E saiba de uma coisa: Ele já tem visto. Ele já tem visto. Ele tem guardado diante dele a memória disso. E é exatamente por isso que ele continuará vindo em sua direção para atrair você a ele, a fim de que você conheça-o completamente em Cristo. Amém? E talvez você olhe para alguém piedoso aí perto de você e você pense: essa pessoa não precisa de mais. Pastor, essa pessoa ora mais que eu. Essa pessoa ela é mais rigorosa com o trato das finanças dela do que eu. Ela é mais generosa com as finanças dela para a glória de Deus do que eu. E você olha para essa pessoa e diga: não, pastor, eu talvez nem precise ensinar nada a essa pessoa. Essa pessoa é quem precisa me ensinar. Bom, talvez ela te precise ensinar sobre piedade. Eu concordo. Talvez você precise ser um cristão que amadureça na sua fé e se torne mais comprometido com o seu Deus. Eu concordo. Mas há algo que faz absoluta diferença entre homem e homem. E não é a capacidade de sua piedade. O que faz a completa, absoluta diferença entre homem e homem é o Evangelho. Seguir a Cristo. Observe aqui o verso de número 5 e verso de número 6. Embora o Senhor tenha dito, o anjo do Senhor tenha dito, e a sua piedade, fica patente aqui nos versos 5 e 6, que ainda lhe faltava alguma coisa. Olha o que diz os versos 5 e 6. Agora, mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. Olha o que acontece aqui. O anjo não lhe diz: agora que você já chegou à estatura esperada, você recebeu de Deus tudo quanto precisava e você já completou sua piedade. Não. O anjo lhe diz: ainda lhe falta algo. É claro que o anjo não diz essas palavras, nós não vimos essas palavras aqui, né? Mas o anjo lhe diz o que lhe falta. Falta você ouvir o Evangelho. Falta você responder ao Evangelho. Falta você conhecer mais completamente o seu estado e a sua condição. Falta você entender que você precisa de salvação. Você precisa responder a Deus, se convertendo a Cristo Jesus, confessando a Ele como seu Senhor. Sua piedade não lhe bastava, não para a salvação, não para a glória de Deus.
lhe faltava a redenção, lhe faltava o perdão dos seus pecados. E como isso aconteceria? Isso só pode acontecer quando alguém ouve o Evangelho e responde ao Evangelho. Às vezes, há pessoas que dizimam, já são dizimistas, ofertam, doam seus recursos, oram e meditam na Escritura, mesmo não sendo cristãos. Você já encontrou pessoas assim? Eu já encontrei pessoas assim. Pessoas, por exemplo, que dizimavam, mesmo ainda não sendo cristãs, mesmo ainda não se convertendo a Cristo. Pessoas que oravam, mesmo sem compreender o que é o Evangelho. E estas pessoas, irmãos, elas até estão no caminho em direção à porta, mas elas ainda não atravessaram a porta. Deus vê sua conduta. Eu diria mais ainda, que é o próprio Deus quem os está atraindo a si. Mas ainda precisam ouvir o Evangelho pregado pela igreja, pelos servos de Deus. Ainda precisam arrependerem-se de seus pecados. Ainda precisam crer em Cristo e segui-lo. Você deve lembrar-se do jovem rico, né? Embora ele fosse um jovem piedoso, embora ele orasse, embora ele guardasse os mandamentos, diante de Cristo, basta um pedido de Jesus para que fique aparente a sua nudez e a sua condição ficasse patente, que lhe faltava uma coisa ainda. Não é o que o Senhor Jesus diz em Lucas 18, 22? Quando ele pergunta a Jesus, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, no capítulo 18 de Lucas, Jesus diz a ele, você conhece os mandamentos? Ele diz, já os tenho cumprido desde a minha juventude. Jesus não o contesta. Jesus não disse que ele não estava cumprindo. Mas Jesus diz, ainda te falta uma coisa. E é curioso isso, aquela coisa da medida dos homens, né? Olhando pela medida dos homens, ele realmente era um jovem piedoso. Era um jovem piedoso. Mas quando Jesus lhe diz, ainda te falta uma coisa, Jesus diz a ele, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. O que acontece com esse jovem? Ele fica profundamente triste e sai de lá sem fazer o que Jesus lhe pedira. O que fica aparente aqui, irmãos? O que fica desnudado? As vestes de piedade daquele jovem são rasgadas. O jovem se vestia com a sua própria piedade. E quando Jesus lhe diz aquelas coisas, suas vestes de piedade são mostradas como trapos imundos, que não se sustentam a um puxão. É como se o homem vestisse roupas toscamente costuradas, de tecidos podres, e você fosse ver, deixa eu ver se sua roupa se sustenta a um puxão. E você pega a roupa daquele homem, dá um puxão, e não fica nada, ele fica nu. O que fica desnudado diante de nós, quando nós vemos a atitude daquele jovem? Ele tinha um falso Deus, a sua própria riqueza. A sua riqueza era o seu Deus e Senhor. Muito embora ele orasse, muito embora ele temesse a Deus e até guardasse os mandamentos de Deus. Quando ele é chamado a abrir mão da sua riqueza, ele prefere reter-se a sua riqueza do que servir a Cristo, servir a Cristo. Por isso, mesmo o homem piedoso, quando ele é colocado diante dos olhos de Deus, lhe é manifestada a sua natureza, que é igualzinha à natureza de um homem perverso e entranhado no pecado. Qual é a natureza? A natureza de um homem caído em Adão, afastado de Deus, que necessita de salvação. Todos os homens precisam de salvação. Os piedosos precisam de salvação. Os perversos precisam de salvação. E é exatamente isso que nós vemos nesse episódio do jovem rico. Observe, essa é uma coisa que falta. E não é como um ponto que faltou em uma avaliação de 10. Não é como alguém que vai tirar uma nota e ao invés de tirar 10, tira 9. O que faltou àquele jovem fez que ele fosse reprovado. Não fez que ele tivesse uma nota 8,5, 9. Fez que ele fosse completamente reprovado. O que faltava ao centurião, que era ouvir o Evangelho e responder ao Evangelho, também era algo que lhe faltava
que o deixava numa condição de condenado, de não salvo. Então Cristo, Ele é o único caminho para a salvação. Não há nenhum outro meio concorrente, entende? Não existe uma salvação pelas obras, pela piedade. Pode até ser que alguém, vindo a ser chamado por Deus, comece a viver uma vida piedosa, e isso é bom. E é importante que nós que somos cristãos vivamos uma vida piedosa. Mas a questão é, nós não vivemos uma piedade para sermos salvos, e ninguém será salvo vestido de sua própria piedade. As piedades que nós próprios desenvolvemos, contando elas como se fossem para a nossa justiça, são como roupas mal costuradas, de tecidos podres, que em um puxão se rasgarão e nós ficaremos nus. Bem, Jesus, Ele é socorro não apenas para os que não conseguiram boas notas, né? Às vezes a gente pensa que Jesus é para a salvação só dos que são terrivelmente perdidos. Ele é recurso de quem? A gente pensa que Jesus é o recurso só de quem não passou na média, né? A gente não pensa assim? Se o camarada não está na média de uma vida virtuosa, ele precisa de salvação. E às vezes a gente olha para algumas pessoas de uma vida relativamente virtuosa, a gente pensa, não, esse aqui, pela sua própria vida e conduta, ele chegará lá. Mas não tem nada a ver com isso o Evangelho. Eu não sei se você lembra, mas talvez você não se lembre, talvez você nem tenha ouvido, né? Lá no sermão 48 da exposição de Romanos, o sermão cujo título é No Tribunal de Deus, nós temos uma imagem ali que eu utilizo, que é a imagem do nosso julgamento diante de Deus, né? E ali, no tribunal de Deus, nós temos os processos de todos os homens. Todos os homens serão julgados por Deus. E lá na vara, onde fica, vara é a distribuição administrativa dos processos, né? Lá nessa vara onde ficam os nossos processos, tem duas alas. Uma ala com bilhões de processos e uma ala com apenas um processo. Numa ala onde estão os bilhões de processos, estão os processos exatamente de cada um dos seres vivos, com cada um de nossos CPFs. E nessa seção ali, dessa vara, todos os processos foram julgados, o quê? Condenados. Do outro lado, tem um processo só. E de quem é esse processo? Do homem Jesus. Ele foi o único que viveu uma vida perfeita e justa diante de Deus, pela vida qual ele podia ser justificado, tá? Então, é importante entendermos isso. Faltava algo àquele homem. Bom, o anjo, observe que o anjo não prega ao homem, percebe isso? O anjo não começa a anunciar o evangelho ao homem. Essa tarefa não foi dada ao anjo. Os anjos não podem ser testemunhas de Deus. Os anjos não podem experimentar arrependimento e conversão. Por isso eles não podem ser o quê? Testemunhas. Lembra do que nós vimos lá no início do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos? Quando o Senhor Jesus diz aos discípulos, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Testemunha é alguém que experimentou aquilo de que ele está falando. Por isso os anjos não podiam pregar a Cornélio. Mas os anjos dizem, o anjo diz a Cornélio, o que ele deveria fazer? Que ele deveria chamar a Pedro, porque a tarefa da pregação do evangelho foi dada à igreja. Assim, Cornélio vai e envia seus servos a chamarem Pedro. Então, preste atenção. Às vezes nós oramos por algumas pessoas, né? E nós aguardamos que Deus de alguma maneira venha ao encontro delas, né? Por sonhos, por visões, por revelações, né? De um modo sobrenatural, um modo extraordinário. Quem sabe Deus não pode enviar algum meio de essa pessoa ouvir o evangelho. Mas entenda uma coisa, o evangelho foi dado à igreja a pregar. E a igreja é que é a testemunha do evangelho. Somos nós que já experimentamos o perdão de Deus que há em Cristo. E quem era Pedro, irmãos? Pedro era exatamente uma testemunha de misericórdia e perdão. Não é verdade? Cornélio havia sido um homem que muito provavelmente havia vivido uma vida muito torta, que em algum momento da sua vida descobre o Deus dos céus, que a partir daí começa a viver uma vida piedosa. Mas você há de convir comigo que mesmo nós, em nossa jornada de piedade,
e vivemos uma vida piedosa enquanto cristãos, nós continuamos o quê, irmãos? Pecadores. Não é? Vimos isso no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, não é verdade? E é interessante isso. Quando o homem ele ainda está pavimentando sua salvação na sua fé, na sua conduta, ele vai buscando viver uma vida piedosa diante de Deus. Talvez ele tenha entendido aí parcialmente o Evangelho, mas ainda não totalmente. E em algum momento, lá na frente, depois de ter subido já 2, 5, 10, 50 degraus, ele fracassa e volta 3, 4, 5 degraus. E aí, quem sabe, ele possa entrar em desespero, não é? Não é verdade? Não acontece com você? Não acontece comigo? Mas é exatamente através de um pecador que Deus quer falar da salvação a Cornélio. Quem sabe Cornélio, na sua conduta também de piedade, em algum momento, falhasse, ou melhor, certamente Cornélio falhava. E quem vem pregar o Evangelho a Cornélio? Um homem que, embora já vivendo diante de Cristo, amando a Cristo, servindo a Cristo, na noite em que Cristo vai ser crucificado, o que Pedro faz? Nega Cristo. Ele nega Cristo, afasta-se do seu Senhor, blasfema contra o seu Senhor, e talvez ele tenha feito isso de um tal modo que depois olhando para si mesmo, e talvez não, ele fez isso de um tal modo que depois olhando para si mesmo, ele chora amargamente. Mas tão mais amargo é o pecado que ele reconhece, mais doce se torna a graça de Cristo, quando Jesus olha para ele e o chama e o reconstitui. Entende? Pedro é alguém que experimentou a profundeza da sua condição de pecaminosidade, mas também experimentou a profundeza da misericórdia graciosa de Deus, que não apenas lhe restaura, mas lhe dá a liderança do seu rebanho. Jesus diz o que a Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro era alguém que era testemunha, que experimentou tentar andar em piedade diante de Deus, falhar em sua piedade, mas ainda assim, tanto mais claramente ainda, compreender o Evangelho da graça, saber que ele poderia ser perdoado e justificado, e depois ser conduzido à liderança do povo de Deus. Ele era alguém que sabia anunciar misericórdia, porque ele foi alcançado com misericórdia. Amém, queridos? Nesse sentido, todo cristão salvo é um exemplo de misericórdia. Todo cristão salvo é uma carta viva do Evangelho. Por isso, todo cristão salvo tem dignidade e tem qualificação para anunciar o Evangelho. Você experimentou a salvação pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, então você pode e deve dar testemunho disso. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir mais sobre o que é esse Evangelho anunciado nas próximas semanas. Mas aqui, eu queria hoje que você entendesse especialmente essas duas questões. Eu quero perguntar a você primeiro. Você é uma pessoa piedosa? Você dá seus bens com liberalidade? Você ora, mas você ainda não compreendeu o que é o Evangelho? Essa compreensão do Evangelho não mudou radicalmente a sua vida? Então ainda lhe falta algo. Ainda lhe falta algo. Eu espero que você tenha compreensão disso olhando para si mesmo. Eu me lembro da minha jornada, Deus me chamando assim. Eu passei alguns anos lendo a Bíblia, dos 12 até os 15 anos de idade, tentando viver, acertar, né? Tentando viver uma vida certa. Mas era muito claro para mim que ainda me faltava muito, né? Não era só algo, né? Era muito. Eu espero que você compreenda também. Ainda que você seja uma pessoa piedosa, ainda que você dê seus bens com liberalidade, ainda que você ore, se você não entendeu claramente o Evangelho, se você não respondeu ao Evangelho, ainda lhe falta algo. Sua justiça não pesará a ponto de contrabalancear-se com seus pecados. Você continua ainda um pecador condenável diante de Deus, tais quais todos os homens que pecaram diante de Deus. Mas observe bem, graças a Deus, o Senhor já tem atraído você a si mesmo. Se você já tem começado a viver uma vida piedosa, mesmo sem ter compreendido claramente o Evangelho,
É porque, de algumas formas, de algumas maneiras, o Senhor já o tem atraído a si por misericórdia. E o que o Senhor está fazendo, o Senhor está chamando você a si, e Ele o está atraindo a pessoas que o conhecem, para que você ouça o evangelho dessas pessoas. Portanto, não ignore quando um cristão lhe anuncia o evangelho. Não ignore quando um cristão lhe fala de Cristo. Talvez você até seja mais piedoso que esse cristão, né? Mas o que salva os homens diante de Deus não é exatamente a medida da sua piedade. É claro que a nossa piedade é um testemunho que já estamos em Cristo. Mas a nossa vida em Cristo não é uma vida onde nós recebemos Cristo, nós somos transformados instantânea, absoluta e completamente já. Não é assim, Deus não faz assim conosco, entende? Deus começa uma transformação em nós que já é verdadeira, mas ainda não é completa. E talvez você olhe para algum cristão cuja transformação não é completa ainda, e de fato não é ainda. Nossa transformação será plena apenas quando Cristo vier, e você julgue esse cristão, e você ache que ele não tenha nada para lhe dizer, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria que você entendesse o seguinte, quem usa essa linguagem é C.S. Lewis no seu livro... Ai, meu pai. Enfim, o livro esqueci-me agora, já vem à memória e eu lhe gerei o livro, né? Ele usa a seguinte imagem dizendo o seguinte, que muitas vezes nós olhamos para alguns cristãos e julgamos os cristãos pela conduta, sem saber exatamente de onde ele veio. O que Deus faz dos homens não é lhes transformar totalmente. O que Deus faz dos homens é transformá-los realmente. E pode ser que você esteja olhando para algum cristão cuja vida ainda não chegou no seu patamar de piedade, mas você não sabe de onde ele veio. Cristianismo puro e simples é o nome do livro, tá? Então, eu geralmente pego essa fala de C.S. Lewis e digo o seguinte, você olha para alguém, vamos imaginar aqui alguém sendo avaliado, tá bom? Alguém sendo avaliado por um professor, né? Você olha para alguém e você diz, puxa, essa pessoa é nota 5. Esse cara está falando para que eu me arrependa, creia em Cristo, que Cristo vai me dar salvação, mas eu sou nota 8. Como é que eu vou ouvir alguém que é nota 5, né? E aí eu geralmente uso a seguinte imagem. Pense em pessoas que eram nota menos 3, nota menos 4. Tem gente assim? Tem. Nota menos 7. Né? Você está se achando bonitão, porque sua nota é 8, né? Mas você saiu de 3, de 4, quem sabe? Você foi educado numa família que te deu uma moral, você foi educado numa família que te deu princípios, e por isso você tem uma conduta ali elogiosa, né? Puxa, eu sou nota 8, pastor, e um cristão que é nota 5 está me falando do evangelho. Bom, ok, mas você saiu de 4, não conta. Agora imagine pessoas que nasceram num lar menos 10. Tem lares menos 10? Tem. Tem pessoas que tiveram uma vida terrível, que até por conta disso, a sua conduta era menos 3, menos 4, menos 5. Mas o evangelho lhes alcança, e eles saltam de menos 5 para 3. Querido, isso já é uma transformação inimaginável. Entende? Você olha para o cara, nota 3, mas ele saiu de menos 5. Entende? Deus já começou uma profunda transformação na vida dele. Aí você diz, eu não vou ouvir esse cristão que é nota 5, porque eu sou nota 8. Você não entendeu o que Deus está fazendo. Na verdade, diante de Deus, nem você é 8, nem ele é 5. Está todo mundo a menos 1 bilhão, menos 1 zilhão, menos 1 quinquilhão, entendeu? Porque nossos pecados são muito mais graves do que você imagina. E por isso, esse cristão tem sim dignidade e direito, e mais que isso, o dever de anunciar o evangelho a você, porque ele já experimentou a misericórdia e a graça que há no evangelho. Portanto, ouça! Deus não enviará um anjo para pregar a você. Deus envia homens que foram salvos por Cristo, e que talvez a nota seja até menor que a sua. A minha nota talvez seja menor que a sua, mas eu fui redimido por Cristo. Minha vida foi transformada. Eu amo esse Senhor, e Ele está me fazendo dia a dia mais parecido com Ele. Amém? Então, ouça o Evangelho, por favor. Ainda que você seja piedoso, lhe falta algo. Amém? Agora você, irmão, a minha palavra é você, meu irmão. Você tem caminhado perto de pessoas que são piedosas, mas que ainda não conhecem o Evangelho e não se têm se submetido ao senhorio de Cristo. Nós não conhecemos pessoas assim?
pessoas que têm uma conduta, né, que a gente fala, pô, mas que católico louvável, né? Ele até adora Maria, ele até, né, faz essas coisas todas, mas ele tem uma conduta louvável, pastor. Será que Deus não verá isso? Ele é um budista zen, né, um cara que não entra em confusão nenhuma, né, um cara que dá todo o seu dinheiro aos pobres. Será que essa pessoa não será contada diante de Deus, pastor? Será que não lhe basta tudo o que ele tem feito? Não. Lhe falta algo. Lhe falta tudo, na verdade. Lhe falta Cristo. Porque vestidos de nossas roupas, lembrem-se, nenhuma delas ficará consistente diante do puxão de Deus para ver se tem resistência na nossa costura. Estamos vestidos, como na imagem de Gênesis, lá com roupas de folhas cozidas, e achamos que estamos bem vestidos, e não. Tudo que os homens precisam é Cristo. Portanto, meu irmão, não negligencie anunciar o Evangelho a estes que Deus já tem colocado ao seu lado, que muito embora sejam piedosos, precisam da salvação que há em Cristo. Amém? E essas pessoas te agradecerão. Eu tenho tido a oportunidade de pregar o Evangelho a algumas pessoas de vida piedosa, que chegaram à salvação. E é extraordinário ver que Deus salva também os piedosos, né? Deus não salva apenas os pecadores, né? Terrivelmente pecadores. Deus salva os pecadores, cheios ainda de sua condição de religiosidade, que ainda acham-se dignos de sua própria salvação, e que não descobriram que na cruz de Cristo há salvação para todos os homens, até mesmo para os religiosos. Amém? Guarde isso no seu coração, por favor. Guarde isso no seu coração. Você que ainda não se achegou a Cristo por não ter ouvido o Evangelho, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos aqui a oportunidade de você ouvir o Evangelho. Nós temos um curso aqui chamado Boas Novas, né? Daqui a pouco não tá, no nosso site ainda não está disponível. Acredito que nos próximo mês já esteja disponível. Mas lá você pode fazer sua inscrição para participar do curso. Boas Novas e compreender o que é o Evangelho. É como se um Pedro, né, fosse sentar-se com você para explicar-lhe o Evangelho. Tá bom? Você ainda tem algo que lhe falta. Procure descobrir o que é o Evangelho. Procure cristãos e pergunte sobre o Evangelho. Procure os membros dessa igreja e pergunte sobre o Evangelho. Procure a liderança dessa igreja e pergunte sobre o Evangelho. Busque cursos onde você possa ouvir o Evangelho, e assim você se achegará à salvação que há em Deus e descobrirá o que lhe falta e receberá o que lhe falta. E você, meu irmão, eu quero convocar você hoje em nome de Jesus. Ore também pelas pessoas piedosas que estão perto de você. Elas também precisam de salvação. Fale-lhes para elas do Evangelho. Anuncie a elas o Evangelho. Coloque-lhes à disposição ouvir o Evangelho através do Boas Novas. E certamente, tendo feito isso, nós também alcançaremos aqueles que parecem já estarem nos céus, mas estão tão perdidos quanto quaisquer um de nós antes de nos achegarmos a Cristo. Amém? Coloque-se em pé nesse momento. Esse trecho da Escritura nos ensina que nós devemos anunciar o Evangelho àqueles que, mesmo tendo uma vida piedosa, ainda permanecem sem Cristo. Esse texto também nos mostra que, mesmo você que está vivendo uma vida piedosa e que às vezes pensa, será que eu estou no caminho certo? Bom, certamente esse é o caminho, que vai te levar à porta da salvação, que é Cristo. E por isso, busque o Evangelho. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, nós te damos graças. Essa foi a jornada de alguns de nós. O Senhor nos convidou a nós começarmos a ouvir a Tua Palavra. Pela Tua Palavra, a nossa vida começou a ser reformada. Percebemos nossas condutas e o Senhor nos deu graça para nós acertarmos nossa conduta aqui e ali, para nós já começarmos uma vida de oração, para nós já começarmos a Te buscarmos, mas nos faltava Cristo. Foi exatamente o que o Senhor fez comigo. É exatamente o que o Senhor fez com muitos dos Teus servos que estão aqui. E um dia eles ouviram o Evangelho pregado pelos Teus servos. Um dia eu ouvi o Evangelho anunciado pela Tua igreja, pela Tua graça. Eu estou aqui hoje sabendo que nenhum de meus atos de piedade poderá dar-me salvação, mas eu recebi essa grandiosa salvação pelo que Cristo fez por mim. Obrigado, Senhor.
Se há algum entre nós que está ouvindo essa palavra hoje, que o Senhor possa lhes chamar a si também e abrir-lhes o entendimento para o Evangelho, que eles descubram o que o Teu Filho fez na cruz do Calvário e que eles possam receber essa salvação que há na cruz de Cristo. Mas eu quero te rogar também por nós, Senhor, que temos muitas pessoas piedosas ao nosso redor e às vezes até nos sentimos constrangidos de lhes anunciar o Evangelho. Nós olhamos para essas pessoas e às vezes entendemos ou pensamos que o que elas fazem lhes basta, mas por favor, pela Tua palavra revelada a nós hoje, desperta no Senhor, porque certamente perecerão sem salvação todos os homens, embora piedosos, que não se achegarem a Cristo, arrependidos e em fé. Por isso eu te peço, desperta a Tua igreja e ensina-nos a anunciar Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido.